Aquela pessoa brilhante, bem comportada, o orgulho dos pais, de repente pira, tem alucinações, se isola do mundo, como o Tarso. Papel, aliás, que o Bruninho Galhaço está fazendo super bem na novela Caminhos das Índias. Ele tem sintomas claros de esquizofrenia, uma doença mental grave que pode ser controlada, mas que é cercada de muito preconceito, inclusive da família. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa da Silva vai falar sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia, né, que é a psicose, que é o louco que a gente chama, tem tratamento hoje, tem controle, mas não tem cura. Porque a esquizofrenia vem em cima de uma personalidade específica. É uma criança que sempre foi mais reservada, mais tímida, com menos mecanismos de defesa. Então é aquela criança, aquele adolescente que não sabe responder a uma agressão, que não sabe lidar com dificuldade, ele foge, ele se omite. Então, ele, claro que quando ele abre uma doença dessa, ele não virou assim, ele não foi uma criança feliz, expansiva e ficou um bichinho, não. Ele já tinha uma personalidade predisposta a isso. Mas o interessante é que a gente sabe hoje que a esquizofrenia tem tratamento, tem controle, mas tudo tem a ver com a precocidade do tratamento. Né? Então, por exemplo, o primeiro surto... Então, quanto mais cedo começar, melhor? Com certeza. Por exemplo, o primeiro surto esquizofrênico, o índice de você poder controlar aquela pessoa para o resto da vida sem recaída é de 80%. Quando vai para o segundo, isso baixa para 50%. E a partir do terceiro surto, a probabilidade daquilo não cronificar de uma forma que a gente vê muito no Hospital Pedro II, né, aqueles pacientes mais crônicos, baixa para 30%. E o que acontece? Então você tem que tratar imediatamente? Sim. Até porque a psicose não é difícil de detectar, porque é um quadro muito florido, ela é difícil de tratar, de conscientizar e tratar. Você de cara, assim, numa entrevista, numa consulta, você saca? Claro. Se a pessoa é esquizofrênica ou não? Porque é muito florido o quadro. Tipo o quê? O que é um quadro florido? Por exemplo, a família chega e traz. Aí a família diz que ele está delirando. Ele está vendo que aquilo vai prejudicar, ou vou internar, ele fica mudo. Você tem que, com psicose, entrar no jogo do paciente. Então, eu nunca nego. Por exemplo, tem um cara debaixo do sofá. Será? Por que ele está aqui? Nossa, a gente tem que investigar isso. Então, eu sempre digo, vamos investigar isso, porque ele está sempre perseguido, né? E na hora que você faz isso, ele abre um sorriso, tipo assim, alguém está me entendendo. Então, é muito fácil. Ou ele está ouvindo, ou ele está correndo, ou ele está desesperado, porque é um sofrimento absurdo. Ou ele se cala, porque ninguém entende, então ele se cala para não dar bandeira, mas mesmo assim, ao estar calado, ele já está dando a bandeira. Porque ele tem medo de você. E essas visões, assim, o gato que vai cair do telhado, o rato que está na piscina, como o Tarso contido, são sinais também, a pessoa tem isso, tem umas visões. Isso já é a crise aguda. Já agudizou geral. Escandalosamente. Você sai na rua, se tiver um mendigo lá falando sozinho, uma criança olha e fala, tá maluco, né, mãe? Uma criança vê um surto psicótico. O que acontece no Brasil é que o primeiro surto, se é na classe rica, manda para fora, isso aí é um estresse, vai estudar, vai não sei o quê. Se é na classe pobre, acontece uma coisa engraçada, vai para o pai de santo. É o que eu digo sempre, rezar nunca faz mal. Vai lá, mas não deixa de tratar. Não tem problema nenhum. Reza também. Reza também, não faz mal nenhum. Agora, o que acontece é que cronifica, né? Porque quando chega já teve o terceiro. Um surto a primeira vez, 6 meses antes, o paciente já começa a dar sinal. Ele começa a se achar estranho, ele começa a achar que a realidade está diferente, ele já começa. Porque a psicose, ela é uma quebra. É como se você tivesse uma parede, que é a nossa personalidade, e ela, 6 meses antes, ela começa a rachar. Mas tudo bem, está tranquilo. Quando explode o surto, aí abriu uma fissura. Se você não trata ali na primeira, aquela estrutura, depois do terceiro, aquilo vai pedacinho para tudo que é lado. Aí tem o tal do empobrecimento, né? Afetivamente fica uma pessoa embotada, uma pessoa como se não tivesse sentimento, mas na realidade tem, mas não sabe mais expressar esse sentimento. Teve uma época que se glamorizou a genialidade artística com a psicose. Então, por exemplo, o cara começava a delirar e pintar, então, nossa, deixa ele assim porque ele está produtivo, ele é um gênio da arte, ele é um gênio da pintura, um gênio da literatura, seja o que for, né? O que acontece é que a gente não pode esquecer que antes da pintura, da arte, seja como for, tem uma pessoa ali sofrendo horrores. A psicose sofre. E sofre por quê? Porque ouve vozes, porque tem visões, porque sabe que está diferente do resto. No início, antes de abrir o surto, ele tem uma sensação de estranheza muito desagradável. Porque nunca é uma estranheza assim, nossa, eu tô mais bonita, eu tô bacana, não. É uma estranheza
Tô desconfortável aqui tem alguma nessa coisa pele, errada, nesse meu corpinho. pensamento não está batendo, meu corpo não bate com a minha mente. Quer dizer, é uma sensação de estranheza no mundo, não tem lugar para você. A psicose se caracteriza por delírio, alucinações. Delírio é eu começar, eu entrar numa realidade que não é real, eu criar uma realidade paralela. Então, por exemplo, eu começo a achar que estão me perseguindo porque eu tenho uma informação que só o FBI sabe e a Rússia está atrás de mim, na época da Guerra Fria. A alucinação é um pouquinho mais grave, ter uma percepção distorcida de um estímulo real ou perceber o que nem existe, ver o gato que não está lá. Ou então ver uma sombra e distorcer achando que é o gato. Então, isso é um sinal de gravidade. Agora, esses sintomas, o delírio e a alucinação, eles são muito gritantes. Isso é fácil de identificar. Os que causam muito mais, você tem que pesquisar mais, é a afetividade. Porque você sabe que o cara sente, mas ele não consegue expressar. Ele quer se comunicar, mas ele não consegue. Você conta uma coisa, ele fica olhando para você como se ele te penetrasse. Ele entra por dentro da tua alma, é uma coisa impressionante. E dá um incômodo. Agora, isso tudo, se você entender que ele está morrendo de medo de você, na hora em que você se põe como uma pessoa que entende o que ele está falando e não nega, ele baixa a guarda. Você passa a ser a salvação. É como a empregada falou. Quando ele fala com o doutor Castanho, ele acalma. Por quê? Porque o doutor Castanho chega lá e em nenhum momento fala assim, para de falar besteira. Não contesta ele. Esse negócio de rato, besteira. Tipo assim, vamos ver esse rato então. Por que esse rato está aí, né? Tipo assim, concorda, então ele relaxa. E o discurso, né, no surto, além disso, o discurso fica totalmente desorganizado. Ele tem uma incapacidade de botar o pensamento lógico, porque é tanta emoção, está mergulhado em tanta emoção que o pensamento fica desconectado. Então fala rato, rato, piscina, 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 rato, rato, e tende a repetir, né? Tem uns maneirismos de mão. A esquizofrenia, o índice é de 1% da população geral. Desse 1%, 6% se matam por desespero, por absoluto medo, cometem suicídio, tentando fugir de alguma coisa. Entendeu? Então hoje a regra é muito clara. Por exemplo, se tiver uma ameaça à vida da pessoa ou à vida de terceiros, o médico tem que intervir. O esquizofrênico ameaça efetivamente a vida de terceiros, como o psicopata, porque a gente fica do lado de um monte de psicopata na vida real. Muito mais a si mesmo. Muito mais a si mesmo. A probabilidade dele cometer um suicídio, porque ele pode até, Leda, na rua, falar uma besteira pra você, olha, não me olha não, mas ele não vai, ele tá morrendo de medo de você. E há casos de abrir por conta de um cigarro de maconha? Existe. A gente sabe hoje que o surto está ligado ao excesso de uma substância química cerebral chamada dopamina. Que se a gente for ver aqui, qualquer pessoa que use droga, seja ela recreativa ou não, é a cocaína, né, que durante muito tempo foi uma droga de escolha e de uma geração. O que acontecia com a cocaína? Ela libera muita dopamina, tanto que a pessoa, quando ia cronificando, tinha o tal do delírio da cocaína, que era sempre persecutória. Tem gente me perseguindo, fecha a porta, você já sabia, que é muito parecido com a esquizofrenia. Muito. Quem já viu eu já tive a oportunidade de ver várias pessoas intoxicadas de cocaína, é horrível, é um desespero, porque elas realmente acreditam que estão na frecha da persiana de casa, estão vigiando. E passa a noite inteira ali, olhando aquele negócio, vigiando. Aí você fala, nossa, é muito parecido. Então a gente hoje sabe que a substância que faz isso detona, é a dopamina. Agora, essa dopamina dispara em função de algum estresse físico, exatamente. O fator desencadeador. Por exemplo, a família... Mas já está em você já tem a predisposição genética. Né? Agora, o mais importante, eu acho que isso a Glória está conseguindo passar, é a importância de rapidamente se fazer o diagnóstico e rapidamente se tratar. Porque isso pode mudar a história do tratamento da esquizofrenia no Brasil. Porque no Brasil... Eu acho que vai mudar. Exatamente. É uma história ainda de cronicidade. Esses pacientes que você vê na rua, que fumam muito, falando e delirando e às vezes gritando sozinho, são crônicos. É o que a gente chama da esquizofrenia residual, é aquela que evoluiu. Que não foi tratada, deixou evoluir, já é depois do terceiro surto. Então é um crime. Eu diria o seguinte, os pais, claro, a gente se espanta, mas é omissão de socorro não levar um filho no primeiro surto.